Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Galera, o conteúdo desse vídeo aqui eu já gravei acho que 2 vezes e não gostei na hora de editar e tô refazendo agora de novo. Tenho outros conteúdos, para estar passando para vocês aí, o mais breve possível, com temas variados para dar um pouco de diversificação no canal. A ideia é deixar o canal um pouco menos tenso, mais leve. Mas esse assunto que eu vou abordar aqui, para mim, ele é prioritário. Por isso que eu vou insistir em regravar mais uma vez e vou também destacar ele para vocês aí no canal, publicando logo. Sabe a reforma da Previdência? Eu acho que a essa altura, quem se interessou em saber realmente do que se tratava, já se ligou que se deu mal, Não foi essa maravilha que eles pregavam, não é esse negócio de justiça, de equilíbrio, não tem nada disso. Foi um grande golpe contra a massa mais pobre, porque garantiu privilégios da elite, sim, militares, poder judiciário, os parlamentares, todo mundo com as suas aposentadorias milionárias garantidas, e tirou dos mais pobres, gente que precisava, daquela miserinha, daquela esmolinha, e vai ficar sem. E vai ter mais dificuldade ainda daqui para frente para quem estivesse pensando em um dia precisar dessa aposentadoria quando não aguentasse mais trabalhar. Só que dentro desse golpe da reforma da Previdência tem outro golpe, que eu considero até mais perigoso, pela sua questão de ser mais iminente do que a reforma da Previdência. O dano da reforma da Previdência vai ser um pouco mais alongado, a galera vai sentir lá na frente. E aí não vai ter mais com quem reclamar. Esse outro golpe oculto, dentro da reforma da Previdência, ele é mais, como eu vou dizer, mais impactante. A reforma da Previdência, ela esconde, ali nos seus itens, alguns detalhes, como, por exemplo, esse que eu quero citar para vocês, que é facilitar o plano, de constituir uma ditadura fascista, por esse grupo que está no poder aí hoje. O Bolsonaro pretende, com um pequeno detalhe da reforma da Previdência, ele quer dar um golpe no STF e assumir o comando do judiciário brasileiro. Basicamente, galera, todo regime fascista, e eu já falei isso com vocês aqui, ele tem essa necessidade de centralizar o poder, que é para garantir que ele consiga colocar os seus planos em práticas. E para garantir isso, os ditadores desse modelo aí, eles têm que neutralizar qualquer outro poder, que ameace, o seu plano. Qualquer outro adversário, tem que neutralizar a oposição. Qualquer uma ameaça que ele sentir aos seus planos, ele tem que parar, ele tem que cessar, ele tem que impedir. Lembra que eu falei para você, por exemplo, da questão da oposição política? Lá de trás, a direita já vinha com aquele processo de demonização da esquerda. Pois é, a ideia ali já era neutralizar a oposição no Brasil para facilitar o processo deles lá no poder. Mas o sistema, o regime brasileiro, essa simulação de democracia, o sistema presidencialista brasileiro, ele já havia previsto isso lá na sua Constituição. Então eles fizeram montaram um esquema, uma estrutura de poder para impedir que um presidente de repente se torne um ditador aqui no Brasil com tanta facilidade. Só porque o povo elegeu, às vezes manipulado, enganado, chega um cara lá e vira rei. Vira um tirano com poder total. Então os caras que bolaram a Constituição, já prevendo esse tipo de situação, esse tipo de risco, eles dividiram o poder para impedir a centralização, e fizeram como 3 poderes principais. Então cada poder desse aí se equivale ao outro, e eles trabalham, pelo menos deveriam trabalhar, em harmonia. Isso quer dizer em equilíbrio. Um poder neutraliza o outro, se houver uma ameaça. Um poder corrige o outro. Um poder fiscaliza o outro. E assim eles vão se complementando. Mas ninguém tem poder demais. Então a gente tem o poder executivo, que é onde fica o presidente, a sua equipe de governo. A gente tem o poder legislativo, que é onde estão os congressistas brasileiros, deputados federais e senadores. E a gente tem o poder judiciário, que é a justiça brasileira. E a sua mais alta corte é o STF, o principal guardião da Constituição.
ou seja, a base de onde se forma o Brasil. Então esses poderes eles ficam lá. Eles até brigam entre si, mas no geral um está impedindo o outro de tomar o comando sozinho. E é por isso que um presidente do Brasil não consegue simplesmente se tornar um ditador de um dia para a noite, né, sem mexer na estrutura. Porque ele tem um Congresso para impedir e tem um Judiciário para corrigir se ele cometer algum erro grave, por exemplo, ferindo a Constituição. O que é básico de todo ditador fascista. Né, ferir as leis, né, para colocar a sua vontade em prática. Né. A não ser que ele assuma o controle dos outros poderes, né, ele não vai conseguir fazer isso. Então a ideia é essa. A ideia do ditador, né, mesmo que disfarçado com o nome de presidente, é assumir o comando dos outros poderes e aí ele garante, né, a centralização do poder no poder executivo, que é onde ele manda, na casa dele. Então, por exemplo, o Congresso brasileiro, né, é fácil de você, né, cooptar, de você comandar, de você passar, né, a assumir o controle sobre ele. Basta apenas você pagar as malas. Né? É o mensalão, é as emendas parlamentares, é a liberação de verbas. Né? Eles vão mudando de nome para ver se fica menos impactante, mas a ideia é essa, são as malas que compram o Congresso. E aí é fácil para o presidente, até certo ponto, né, comprar o Congresso, comprar o apoio do Congresso. Então é menos um adversário. Basta apenas ele comprar aqueles que foram eleitos ou eleger alguns comprados. Resolvido o problema. Já no Judiciário, né, e vamos separar aqui a esfera do STF, no STF é um pouco mais complicado. Por quê? Tem a questão dos ministros. E ministros têm certa autonomia de decisão. A não ser que vá para o plenário, que aí é a decisão da maioria dos ministros, né, um ministro só ele pode, né, barrar, né, uma decisão de um presidente, por exemplo, com base na Constituição. Se tiver ferindo a Constituição, esse ministro pode chegar lá e falar, não vai valer isso daí. Né? Isso aí não é legítimo, isso aí não é legal. Se eles recorrerem da decisão desse ministro, vai para plenário, vai para a votação da maioria, e aí vai ficar a critério, né, da avaliação individual de cada um, né, com a decisão democrática da maioria, se está valendo ou não está valendo a decisão do presidente lá. Correto? Então não é fácil você garantir que o STF vai te apoiar. Principalmente porque cada presidente que passa pelo poder, ele tem direito a indicar uma certa quantidade de ministros. Né? Tem lá alguns prazos, né, para substituição dos ministros, né? E geralmente cada presidente lá no seu mandato indica 2, 3 ministros, de acordo com as circunstâncias, mas não muito mais do que isso. Isso não garante a esse presidente a maioria dentro do STF. Né? Então ele não tem certeza de que o STF vai apoiá-lo. Então o STF passa a ser um adversário, porque tem sempre a dúvida, né, daquele plano seu que vai ferir a Constituição, se o STF não vai barrar lá na frente, já que eles são a justiça. Né? Então eles podem simplesmente dizer que não valeu, né? É inconstitucional, né? Isso é um crime. Né? Então é meio complicado, né, você ter o STF sob controle. Então, para você ter certeza que o STF vai estar sob o seu controle, independente da decisão autônoma de um ministro individual do outro, né, você precisa ter a maioria. E para ter a maioria no STF, você precisa indicar mais ministros. Né? Você tem que ter uma maioria de ministros indicados por você. Só assim você está garantido, né, de que o STF não vai barrar suas decisões. Então você tem algumas opções para assumir o controle do STF. Ou você fecha e cria um novo STF, e aí você pode indicar todos os ministros. Né? Ditadores fazem isso em algumas situações, como aconteceu na Venezuela. Né? Ou você simplesmente vai lá e cria um novo projeto de lei e aumenta o número de ministros, passando a ter o direito de indicar esses novos ministros, e aí você assume o controle da maioria. Né? E é mais complicado isso. O Bolsonaro até citou, né, esse exemplo aí, na época da campanha ele comentou de criar mais vagas no STF, tá, com a desculpinha de melhorar, né, os processos, a velocidade, né, bobagem. Ele queria indicar mais ministros para garantir o seu projeto fascista de poder. Né? Ou então você faz como todos os presidentes fizeram até hoje e aguarda eles serem, né, substituídos, eles saírem naturalmente. Isso acontece quando o ministro morre durante o exercício da função, né, ou quando ele se aposenta. Chega uma certa idade, né, ele é aposentado compulsoriamente, ou é
ou digamos assim, obrigatoriamente, certo? Né? O atual governo, né, ele já falou, por exemplo, em fechar o STF. Lembra lá? O Eduardo Bolsonaro falou, vamos fechar o STF e tal, né? Pega lá um cabo e um jipe, não sei, sabe? Uma declaração bem polêmica, gerou repercussão, e aí eles voltaram atrás, né? Já falando do exército e tal, de tomar o STF. A ideia era fechar e colocar outro lá. Digamos com o STF só de ministros militares e evangélicos. Então, isso aí já pegou mal, tiveram que voltar atrás. Quanto a caçar alguns ministros para garantir a substituição, e aí o novo presidente poderia indicar novos ministros, né, eles já falaram de caçar ministros como o Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Toffoli. Toda hora surge alguém falando que vai dar um impeachment de um ministro do STF. Isso não é à toa. Não é buscando justiça, não é buscando punição, nada. É só para garantir que você indique o ministro que vai ficar no lugar dele. Mas isso aí é um processo muito complicado, né, muito complexo, então não é fácil também, né? Matar ministros, como derrubar um avião, por exemplo, ou causar um infarto fulminante, é possível. Mas se você fizer isso muitas vezes, né, e na sequência, que é para ter efeito esse plano seu, de indicar a maioria, vai pegar mal, né, vai levantar suspeitas. Então não é muito bom essa parte aí não. Aumentar o número de ministros, como o Bolsonaro já havia proposto na campanha, pega mal, porque o resto do Congresso, né, os outros que participam do processo sabem qual é a sua intenção e não vão deixar isso acontecer. Então é o seguinte, o Bolsonaro, durante o seu mandato agora, ele só poderia indicar, digamos que 2 ministros, né? E é pouco, né? E complica o seu processo, né, de colocar uma ditadura fascista. Então 2 ministros só do lado do Bolsonaro, que ele consiga, digamos, né, a simpatia de mais 2, são só 4, isso não dá a maioria no STF. Inclusive ele já até prometeu, um vai ser um ministro, é terrivelmente evangélico, e eu não sei o que isso quer dizer, é absurdo usar esse adjetivo, terrivelmente, né, que é terror, vem da palavra terror, e o outro é o Moro. O Moro, todo mundo sabe qual que é a do Moro hoje, né? Depois dos vazamentos aí do Intercept, você viu que não tem moral nenhuma, é para ser um ministro do STF, a Suprema Corte Brasileira. Então, qual que é a ideia? Porra, tem que dar um jeito. O processo que eles querem colocar lá de um ditador fascista, né, vai ter que funcionar. Eles já fizeram um acordo com o Congresso. Na aprovação da reforma da Previdência, você já percebeu. É só comprar. No STF não está fácil. Né? Os esquemas que eles tinham pensado para assumir a maioria, né, não funcionaram. Ou também não vão funcionar tão fácil assim. Então o que eles fizeram? Bom, lembra que eu falei que uma das possibilidades de você tirar um ministro para colocar outro é aposentadoria? O que eles fizeram agora? Aprovaram o que agora? Reforma da Previdência, que inclui o setor da aposentadoria. Correto? Então, qual que foi a ideia genial, né, da equipe do Bolsonaro por trás dessa reforma? Colocaram um item dentro da reforma da Previdência, né, que vai diminuir a idade, né, de aposentadoria compulsória, obrigatória dos ministros. Vai cair de 75 anos, como é hoje, para 70 anos. Então, se isso for aprovado, como está sendo agora, né, de uma hora para outra, né, num assinar de caneta, o Bolsonaro vai poder indicar 5 ministros do STF, de uma vez só. Porque 5 ministros do STF já têm mais de 70 anos. E aí você vai pensar, né, na desculpinha que eles podem alegar. Não, mas coitado dos ministros, eles trabalham até 75 anos, é muito tempo, vamos diminuir isso aí. É legal que eles aumentaram do pobre e querem diminuir do rico. Mesmo assim, tem aquela ideia, não, mas 75 anos é muito tempo. Cara, no conforto que aqueles malucos trabalham lá, né, no ar-condicionado, com um monte de assessor para fazer o serviço deles, é só holofote, dar autógrafo e as palestras milionárias e receber lá os seus 70, os 60 mil, né, no salário, cara, ninguém sofre ali não, tá? Então não é tudo dessa exigência toda não. Então dá para trabalhar até 80, como diz o Rodrigo Maia, nessa função. Não carregando pedra aí, né, não carpindo mato, aí não dá, aí não tem como. Né? Mas trabalhando de ministro do STF dá. E ainda por cima tem aquela ideia de que um juiz, quanto mais velho, ou seja, quanto mais experiente, né, mais eficiente ele é. Essa é a ideia, né, digamos que a base da Constituição do STF. Né? Os melhores juízes do Brasil. E aí vamos pensar na ideia. Se o Bolsonaro conseguir emplacar essa reforma da Previdência,
ele vai reduzir a idade de 75 para 70, passando a aposentar de uma vez só 5 ministros. E aí ele vai indicar 5 ministros. E aí, com certeza, ele vai ter a maioria. E aí ele vai poder indicar quem ele quiser, cara. Ele vai poder indicar o terrivelmente, né, evangélico, como ele já falou, né, o Silas Malafaia, o Edir Macedo, né, o Feliciano, não sei, qualquer um desses aí. Ele vai poder indicar o Moro, né, que é o pagamento pelo processo lá da Lava Jato, que favoreceu o Bolsonaro a ganhar, né, o mandato, né, esse é o acordo entre eles. Ele vai poder indicar, sei lá, o Olavo de Carvalho, se ele quiser, o guru dele, né, o mestre da sabedoria do Bolsonaro. Ele vai poder indicar um dos filhos dele, né, sem ser um processo de nepotismo. Ele indica, porque o moleque deve ter algum mérito, né, não sei qual deles, mas como um vai estar na embaixada, né, pode ser o das laranjas ou pode ser o Carluxinho, né, não sei. Ou aquele que joga League of Legends, tá, LOL, né. Ou também ele também vai ter mais uma vaga para indicar, sei lá, cara, né, um youtuber que ele goste, por exemplo, o Nando Moura. Você tá entendendo o esquema? Ele vai indicar quem ele quiser. 5 vagas vai garantir para ele a maioria no STF. E aí ele vai poder rasgar e cagar na Constituição à vontade. Porque o STF tem o poder de legalizar qualquer crime. Né? Vai legitimar qualquer ação. Por mais absurda e bizarra que o Bolsonaro tome, né? Vai ser legalizada pelo STF. Vai ser autorizada, legitimada. E com isso vai impedir até que o povo reclame. Se a justiça declarou aquilo constitucional ou que está valendo, quem é o povo para questionar a justiça? E a título de curiosidade para vocês, né, antes de eu encerrar aqui, né, é engraçado que durante o governo Dilma, né, no seu segundo mandato, ela ia ter o poder de indicar, parece que 3 ministros, né, mais alguns que o PT já havia indicado, ia dar a maioria dos ministros para o PT, pelo menos em teoria. Né? E o Congresso percebeu essa oportunidade em 2015, viu que o PT tinha essa intenção de indicar a maioria, e aí ia garantir o STF do seu lado, e já que eles tinham um plano de dar um golpe na Dilma, né, através desse processo do impeachment, né, se o STF fosse de maioria de indicação do PT, podia arruinar o plano do golpe, podia arruinar o impeachment. Porque de repente o STF vem e declara que é inconstitucional o processo do impeachment. E aí a Dilma não caía. Então o que fez o Congresso nessa época, em 2015? Eles inventaram um projeto de lei que aumentava a idade de 70 anos dos ministros do STF para 75. Ou seja, o Congresso deu um golpe no PT para impedir, né, que o PT tivesse maioria no STF. E agora, em 2019, o Bolsonaro, junto, né, com a cumplicidade do Congresso, querem reverter esse golpe, né, só que é o contrário. Para facilitar que o Bolsonaro assuma o controle do STF. Na primeira vez com a Dilma, foi para tirar o controle do STF, né, das mãos do PT. Agora é para dar o controle do STF para as mãos do Bolsonaro. Tá entendendo a sacanagem ou precisa desenhar melhor do que isso? Você está entendendo o perigo por dentro, né, e por trás da reforma da Previdência? Isso aí faz parte de um plano, cara. Não é à toa. Não é sem querer esses detalhezinhos. A ideia do Bolsonaro é isso, assumir o comando do STF. E aí você já assumiu o comando do Congresso comprando, pronto, temos um ditador. Você não tinha pensado nisso, né? Ninguém falou, porque não era para falar, justamente porque não era para você saber. Valeu.